Estamos de volta às 6 horas e 23 minutos. Aposentados e pensionistas do Estado estão sofrendo com atraso nos pagamentos, você tem acompanhado aqui com a gente. Mas para quem pegou empréstimo consignado, aquele que tem desconto em folha, a situação ainda é mais difícil. Vamos ver na reportagem da Flávia Januzzi. Todo mês, uma angústia. Dona Elizabeth e as duas filhas vivem da pensão deixada pelo marido, um policial civil morto há 22 anos. Elas ampliaram a casa, as dívidas acumularam e a família pegou vários empréstimos consignados. Hoje, juntas, elas somam 17 empréstimos ao longo desses anos. A dívida delas chega a R$60 mil. Usavam 40% da pensão para pagar os empréstimos. Mas no fim de janeiro, o governador Luiz Fernando Pezão baixou um decreto que reduziu a margem para 30% dos salários. Foi aí que começou o pesadelo para muitos servidores. O pessoal entrou naquela questão de 40 e foi. Agora, desse ano para cá, ele reduziu para 30. O que aconteceu? Margem negativada. Como o governo falou, daqui até lá eu pago, o resto é seu. Fica lá negativa, sua margem negativa, tanto. Aí você não pode fazer empréstimo, você não pode refinanciar, por sua vez você não pode fazer mais nada com o seu contra-cheque. Olha a situação da Adriane. Foram descontados no contra-cheque dela mais de R$600 por causa dos empréstimos. Mas a Adriane continua devendo isso ao banco. O governo chega, debita, o que está acontecendo também com o meu, debita, simplesmente tira lá o seu empréstimo consignado, tudo bem? Aí você liga para o banco e fala assim, pô, como é que tá? Não, olha só, o órgão está devendo há 3 meses. Ou seja, então, impossibilita você de qualquer tipo de negociação com o próprio banco. Os empréstimos consignados descontados em folha são para muitas famílias a solução para pagar as contas do mês. Mas como o dinheiro foi descontado pelo Estado e, em muitos casos, não foi repassado para os bancos, como no caso da Adriane, por exemplo, ela não consegue mais pegar empréstimo. Por isso a gente trouxe aqui o professor de economia do IBMEC, Gilberto Braga, para tentar esclarecer a situação dessa família aqui. As pessoas que tinham até 30% de comprometimento da renda mensal tiveram a oportunidade, por um curto espaço de tempo, de aumentar para 40%. E agora, recentemente, o governo voltou atrás e disse que a margem caiu para 30%. Então, as pessoas que aumentaram o seu comprometimento de empréstimo no consignado acima de 30% ficaram desenquadradas. E essa margem excessiva, o governo do Estado também não está honrando. Ele transformou em empréstimo tradicional e deixa que o funcionarismo, já com salário atrasado, tenha que negociar com as instituições financeiras, o que é uma grande injustiça. A Adriane começou a bordar toalhas para tentar vender na porta das escolas, mas não tem vendido nada. Para organizar o orçamento, a dica do economista é fazer um rodízio das contas. Nesse momento tem que administrar o caos, ou seja, selecionar dentro do dinheiro que recebe, desse pingado que o governo do Estado está fazendo e priorizar as contas mais importantes. Por exemplo, na hora de atrasar e escolher qual conta vai pagar ou vai deixar vencer, deixar as contas de concessionária por último. Por quê? A multa é de 2%. Carnês e outros tipos de prestação têm multa de 20% mais atualização, então são muito mais caras. Em relação às concessionárias, e fazendo um rodízio, no mês paga uma, no outro mês paga outra e vai controlando para a quantidade de atrasos, não fazer com que a pessoa perca o serviço. E assim vai tentando adaptar o atraso das contas do dia a dia com o calendário de vencimento do pagamento do governo do Estado. Eu queria agradecer ao amigo Gilberto Braga, economista, que explicou muito bem aí o empréstimo consignado. Ele é diferente daquele empréstimo que você vai lá no banco e pega emprestado direto com o banco. Tem a garantia do governo. O que não pode, nesse caso, é o governo dizer assim, não, agora eu saio, o problema fica com o funcionário. Não pode. Se o banco tem que cobrar alguém, que cobre o governo, que não cobre a pessoa que acreditou naquela garantia que o governo deu e agora correu fora, né? Vamos falar com a Priscila Chagas, porque a Secretaria Estadual de Fazenda, Priscila, disse que não tem dinheiro para cumprir a determinação, a gente já sabe, o cofre está vazio, né? E que mandou o Estado pagar os aposentados e pensionistas. Quais são as informações que você tem, Priscila?
Olha, Facel, ontem saiu a liminar, daquela ação civil pública que foi protocolada na semana passada pela Defensoria Pública do Estado. Essa liminar determina o pagamento integral dos salários no prazo de 24 horas. Agora, esse prazo ele começa a ser contado a partir do momento em que a Procuradoria-Geral do Estado receber a notificação dessa decisão da Justiça. Até ontem, no início da noite, a Procuradoria disse que não tinha sido notificada. Agora, se essa decisão não for cumprida, se o pagamento não for feito, a sentença prevê o arresto, a penhora dos recursos do Estado e do Rio Providência. A penhora seria no valor de pouco mais de R$ 1 bilhão nas contas do Rio Previdência no Estado. Esse valor de pouco mais de R$ 1 bilhão corresponde exatamente à folha de pagamento dos 137 mil servidores inativos e dos pensionistas que ficaram de receber até o dia 12 de maio o salário referente a março. A gente conversou com a defensora pública Lívia Cáceres, que falou sobre essa situação, sobre essa ação civil pública. Vamos ouvir. Ela atinge justamente o grupo de pessoas mais vulneráveis que recebem recursos mensalmente do Estado. É um grupo composto majoritariamente por pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que convivem com enfermidades graves, têm despesas alimentares, despesa de moradia, plano de saúde, remédio e não poderiam estar sujeitas a esse ônus de suportar a crise financeira do Estado. Pois é, por meio de nota, como você bem disse, Facel, a Secretaria Estadual de Fazenda disse que não tem os recursos disponíveis em caixa para cumprir essa decisão judicial. Como a gente ainda está aguardando a Procuradoria-Geral do Estado receber a notificação, a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer. Facel? Pois é, Priscila, enquanto a gente vai esperando, o Estado precisa se mexer, precisa definir quais são as prioridades para pagar, porque se começar a decidir prioridade que não está batendo com a necessidade da população, quem vai decidir é a Justiça. Então a gente vai acompanhar. Olha, tem muito assessor, muito cargo nomeado aí que pode entrar antes dos aposentados e dos pensionistas nesse atraso. Obrigado, Priscila. Em um esclarecimento ontem, quando a gente falou sobre a liminar, que reduz a dívida do Estado com a União, nós dissemos que a Secretaria de Fazenda não tinha respondido, mas eles já tinham mandado uma nota sobre esse assunto, sim. O governo afirmou que com a redução o Estado pode economizar até 5 bilhões e meio de reais. Esse dinheiro vai ser usado para pagar pessoal e fornecedores. A decisão do STF sobre o tema está marcada para o dia 27. Ainda é liminar, mas nesse espacinho de tempo dá para o governo respirar, pegar esse dinheiro e mexer com ele e fazer os pagamentos que ele precisa.